Boa noite, meninas! Sejam todas bem-vindas à nossa sementinha de número 4. Tá tudo certo aí com a nossa transmissão, meninas? Como que tá aí? Boa noite, a Érica. Sejam todas bem-vindas à nossa sementinha de número 4. Toda semana nós estamos aqui juntas numa aula bacana para a gente pegar esse conhecimento, plantar, cuidar e esperar os frutos, porque tudo que a gente quer colher na nossa vida, os nossos resultados, primeiro a gente precisa plantar as sementinhas. Então, bora lá, meninas, conforme o combinado, hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Conforme combinado, todo dia no final da nossa live, meninas, a gente vai escolher o tema da próxima live. Melhor, vou fazer no Instagram, tá, meninas? Como esse projeto nosso é o modo piloto ainda, né? O modelo piloto, nós estamos escolhendo tudo, fazendo tudo aqui em tempo real. Meninas, hoje nós vamos falar sobre a ansiedade, a nossa sementinha de número 4. Pode-se dizer que é o mal da década, do século, não sei exatamente, mas eu gosto bastante de falar desse tema, porque eu, Adriana, já sofri de transtorno de ansiedade generalizado, que é algo nada fácil de se resolver, e fora esse transtorno de ansiedade generalizado, que é algo mais sério, que é algo mais complexo, todas nós temos ansiedade, então tá atrapalhando muito a nossa vida. E o que lembra quando eu contei pra vocês que a gente precisa saber claramente aquilo que a gente sabe que a gente quer na nossa vida? Mas o que atrai pessoas, situações e circunstâncias para nossa vida? O sentimento. E frequências elevadas, as frequências elevadas, elas são mais com conexão com Deus, com coisas do alto, coloca a gente em ressonância com as coisas que a gente quer. Sobe a nossa frequência, dá leveza para nossa vida. E quanto mais densas essas frequências, como ansiedade, medo, depressão, insegurança, todas essas coisas são menos espirituais, são frequências mais densas, então é mais matéria. Então é mais difícil a gente atrair e manifestar as coisas na nossa vida tendo esses sentimentos negativos na nossa vida, tá? E meninas, como eu sempre falo para vocês, tá? Tudo a gente precisa ver nos 3 planos, no plano físico, mental e espiritual. Sim, meninas, nós vivemos em 3 planos e um dos nossos maiores erros da nossa vida é analisar as coisas simplesmente de um desses pontos de vista. Às vezes a gente analisa um problema de saúde, uma doença, simplesmente no plano físico. Esquece que a gente tem uma mente e um espírito. Quando eu falo o plano mental, meninas, vão comentando aí pra gente saber se vocês estão entendendo, se tá tudo bem. Vai mandando as dúvidas, qualquer coisa, vocês vão falando, que eu gosto de ter essa conexão com vocês, essa troca de energia, de informação, tá? O que acontece? A gente esquece que a gente tem um plano mental. O que é o plano mental? O plano mental é os nossos pensamentos e sentimentos. Porque toda vez que você pensa alguma coisa, o seu corpo trabalha para se sentir da mesma forma. Pensamento é a linguagem da mente, sentimento é a linguagem do corpo. Então, um está conectado com o outro. Os teus pensamentos é a tua mente querendo te dizer alguma coisa, que quer dizer que nem sempre é verdade. Os teus sentimentos é o teu corpo querendo te dizer alguma coisa. E esses dois, mente e corpo, sempre estão conectados. Você pensa, você sente. Depois você começa a pensar porque está se sentindo daquela forma. Então, o plano mental está conectado, tá, gente? É a mente e os nossos sentimentos. Temos também o plano espiritual. Nós somos seres espirituais numa experiência material. E na maioria das vezes a gente se esquece disso. Nós achamos que nós somos só matéria e que essa existência aqui é só isso, é só esse plano material, e a gente se desconecta do nosso eu espiritual, a gente se desconecta de Deus. Parece que tem. Até ano passado ainda estava fazendo tratamento, a Valéria. Sofro bastante com pensamentos, luz e mar. Hoje nós vamos falar um pouquinho disso, principalmente sobre a ansiedade, tá? Cada sementinha a gente vai plantar um conhecimento específico
um passinho de cada vez, tá, meninas? Que até o final do ano vocês vão ver quanto conhecimento, quanta mudança, quanta evolução vai ter tido na vida de vocês, tá, meninas? Não é só assistir a live, vocês precisam colocar isso em prática. Continuando aqui, a gente se esquece que nós somos seres espirituais numa experiência material. E a gente perde essa conexão com Deus. A gente sente que tem uma separação muito grande entre nós e Deus. Então, isso é a falta de conexão no plano espiritual. Então, anotem isso, meninas. Todos os meus problemas, eu preciso investigar nos 3 planos. Primeiro, no plano físico, depois, no plano mental e, por último, no plano espiritual. Certinho, meninas? Então, bora lá. Eu hoje vou fazer com vocês essa... Bora lá. O que teremos por aqui hoje, tá, meninas? Primeiro, nós vamos saber se você realmente é ansiosa, se isso que você está sentindo é ansiedade. Depois eu vou dar uma visão diferente da ansiedade para vocês, tá? Casos de sucesso de pessoas que tiveram a solução da ansiedade e para que nível que mudou a vida dessas pessoas após elas controlarem a ansiedade delas, tá? Porque a gente controla isso, meninas. Nós vamos sentir ansiedade? Vamos. Mas o quanto isso vai te afetar? Por quanto tempo você vai alimentar essa ansiedade? Nós temos ansiedade. Nós temos todos esses sentimentos. A nossa vida é um mix de sentimentos. A diferença é com que intensidade você vai sentir isso e o quanto isso vai te afetar. Nós vamos ver também a solução, que é na prática. Gente, o que eu vou fazer para controlar essa ansiedade? O que eu vou fazer para essa ansiedade não me paralisar? O que eu vou fazer para não ficar doente com essa ansiedade? Então, nós vamos ver, meninas, no decorrer dessa live de hoje, esses 4 tópicos. Certinho? Vocês estão entendendo? Posso continuar? Podemos ir para frente, meninas? Vocês que estão aqui na live, quem ainda não se inscreveu no canal, meninas, já se inscrevam aí no canal, tá? Já se inscrevam aqui no meu canal. Estou com a meta de 1000 inscritos nesse canal até o final do ano, tá, meninas? Eu sei que eu vou conseguir isso com a ajuda de vocês e até o final do ano nós estamos aqui todas as quinta-feiras compartilhando essas sementinhas de prosperidade. Então, bora lá, meninas. Bora lá para o que importa, né? Oi, Simone, Patrícia, sejam bem-vindas. Simone, Patrícia, a Gi, a Valéria e a Luzimar, que estão aqui. Sejam todas muito, muito bem-vindas mesmo à nossa live de hoje. Ansiedade é o excesso de preocupação com o futuro. A Luzimar disse o seguinte: me sinto paralisada, me travo quando estou ansiosa por algum motivo. Ansiedade é o excesso de preocupação com o futuro. Vamos entender isso um pouquinho mais a firme. Será que você é ansiosa? Olha aqui, vamos agora identificar se você é uma pessoa ansiosa. Você é o tipo de pessoa que, se recebe uma ligação de algum conhecido pedindo para encontrar com você, para ter uma conversa, sem te dizer qual que é o assunto, você começa a ficar aflita, preocupada e não consegue nem dormir. Imagina 1 milhão de coisas e os piores cenários por sinal. Imaginem, meninas, a pessoa fala, a sua mãe, uma prima, qualquer pessoa que seja, fala, olha, eu preciso conversar com você, a gente pode se falar na quinta? O que acontece? Você fala, meu Deus, quem será que tá doente? Quem será que separou? O que será que vai acontecer? Você começa a criar vários cenários mentais descontrolados. Meninas, cada uma dessas coisas que eu falar, vocês escrevam aí, sim ou não, tá, meninas? Se você é assim ou se você não é assim. Então, aqui tem um exemplo da família. O outro exemplo é o do seu chefe. Seu chefe fala assim, olha, pessoal, fulana, Adriana, eu preciso falar com você na segunda-feira de manhã. Você já fica imaginando, o que eu fiz de errado? Será que eu vou ser demitida? Será que você nunca imagina uma coisa boa? Eu tenho até uma história, meninas, de uma das minhas alunas da turma de acompanhamento 1, da minha mentoria 1. Ela uma vez estava toda nervosa, ansiosa. A Patrícia disse, eu sou assim. E aí a chefe dela falou o seguinte, olha, passa na minha sala mais tarde que eu preciso falar com você. Ela já ficou agoniada, meu Deus, o que vai estar acontecendo e não sei o quê. Aí ela fez todas as técnicas, né, de controle mental. E aí quando ela foi falar com a chefe dela, o que a chefe dela queria falar com ela? Aumento de 40%, meninas. Aumento de 40%. Mas na mente ansiosa, a pessoa imagina, será que eu vou ser demitida? Gente,
30 segundos que a pessoa fala, eu preciso falar com você. É tanta coisa que passa na sua cabeça, você já vê desemprego, você já vê dívidas, você já vê como que eu vou falar para os meus filhos, onde eu vou arrumar outro trabalho e não aconteceu nada. Pensa o seguinte, é tudo a tua mente, é a tua imaginação descoordenada, a sua imaginação descontrolada. Passou uma notícia no jornal sobre economia. Você já começa a fazer as malas para se mudar do país. Meninas, eu conheço muita gente que está assim nessa situação. Mudou a presidência, agir também. Sempre pensa o pior. E é de uma forma assim que você não consegue controlar. Essa aqui também é interessante. Começa a passar uma informação no jornal, no telejornal, ou rodar na internet. As pessoas nem procuram saber se é verdade. Mas aqui na mente delas, elas já imaginam o pior cenário. Tem muita gente falando aí, agora o Lula entrou, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não sei o quê, já começa a procurar visto, já começa a querer mudar do país, já começa a ver isso e aquilo, e nada aconteceu ainda. Nossa, sofri muito com isso. Qualquer pessoa que fala se queria falar comigo, eu passava muitas horas agoniada. Nem sabia que eu era ansiosa. Isso é ansiedade. E aí temos também esse exemplo aqui do telejornal. Tipo, com o coronavírus, ainda não tinha acontecido nada. Mas toda vez que passava aquilo ali, a gente começava a criar aqueles monte de cenários mentais e os piores possíveis. E sem conseguir parar esses cenários mentais. Você tem dificuldades para ficar quieta fazendo nada. Quanto tempo você consegue sem ficar sem fazer nada? Simplesmente presente no exato momento. Ou assistir filme, ouvir música, ou caminhar na esteira. Meninas, eu sou uma pessoa que sofri com transtorno de ansiedade generalizada. Para mim, você quer ver uma tortura na minha vida? Era subir numa esteira. Um dos exercícios uma coisa simples, tá? Caminhar na esteira para mim. Por quê? Você tá parada, você não tem movimentação, você não tem fuga. Aquilo ali para mim era uma tortura. Eu já fiz muita esteira e nem foi para emagrecer, foi para controle de ansiedade. Nós vamos ver aqui um pouquinho daqui para frente também que no plano físico é necessário um exercíciozinho físico e também pra gente estar controlando a ansiedade, tá, meninas? Então o que que acontece? Se você tem essas dificuldades de se aquietar, entendeu? Você não consegue assistir um filme, você não consegue fazer coisas calmas, simplesmente parar, ouvir uma música, tocar um instrumento. Pessoas ansiosas têm dificuldade para tocar um instrumento, fazer coisas que precisam de concentração, de quietude. Isso são sintomas de ansiedade, tá, meninas? Bora continuar aqui mais um pouquinho. Agora quem aqui se identificou como ansiosa? Escreve aí. Eu sou ansiosa. Quem se identificou aí como ansiosa, coloca aí. Eu, Adriana, sofria de todos esses aí, tá, meninas? Vixe, quer ver quando o marido falava assim, Dri, a gente tem alguma coisa para conversar hoje à noite? Menina, eu já via traição, divórcio. Eu era dessas. Opa, estou no caminho certo. Comecei essa semana. Minha perna fica balançando e eu nem percebia. É porque você não consegue se aquietar. A perna fica balançando. Você fica, às vezes, estralando dedos, tá? Estralando dedos, a perninha balançando. Você fica umas pessoas balançam a perna, outras ficam tipo saltitando uma das pernas, sabe? Sobe e desce a perninha, outra fica só balançando para um lado e para o outro. Eu sou ansiosa. Agora, meninas, bora ver uma visão diferente dessa ansiedade? Bora conversar aqui um pouquinho sobre isso aí. Algumas coisas que a tia Dri tem para dizer que vocês não vão encontrar no Google, a psicóloga não vai falar para vocês, o médico não vai falar para vocês. Isso aqui é um conhecimento de vida que a tia Dri traz para vocês. Meninas, ansiedade, você precisa de um psicólogo? Precisa. E tem que tomar muito cuidado até com o profissional que você vai ter, porque é difícil deixar as pessoas mexerem na sua cabeça se você não tiver confiança. É difícil, tá? É muito difícil isso. Então, vocês precisam tomar muito cuidado. Hoje, depois da sua mentoria, posso dizer que melhorei 90%. Gente, a Mara, ela terminou a nossa turma de acompanhamento agora. Semana passada nós terminamos uma turma de acompanhamento, tá? E ela continua aqui, porque ela sabe que a transformação na vida dela foi gigantesca, gigantesca. A Denise Flor disse, eu sou ansiosa. A Gi também é da nossa turma de acompanhamento. A Carla disse o seguinte, mega ansiosa, minha imaginação divaga demais, Dri. Hoje, fazendo o almoço do nada, me deu uma tremedeira imensa e não conseguia identificar o porquê. Você já vai entender isso, Carla. Você já vai entender essa situação aí, tá? Bora lá, meninas. Vamos entender algumas coisas aqui que você não vai achar no Google. A psicóloga não vai te falar.
São coisas que, informações quase que ocultas. Eu ainda faço tratamento com a psicóloga, faz bem, faz bem. Valéria, mas daqui a pouco você vai se receber alta, tá? Você vai ver. O que eu mais recebo das minhas alunas da minha turma de acompanhamento é alta da psicóloga, tá? É o que eu mais, de psicóloga e de medicamento, porque a gente ter o controle mental e emocional, eu enxergo como que é o direito de cada mulher, tá, meninas? Nós precisamos ter controle mental e emocional da nossa vida, principalmente nós mulheres. Os homens sofrem menos com problemas emocionais, com as emoções, tá? Nós mulheres, acabei de descobrir. Kátia, seja bem-vinda. Então, meninas, os homens sofrem menos. Nós mulheres vivemos as 4 estações do ano em um mês, né? Então a gente ainda tem mais uma carga aí de hormônios que ajuda a gente a piorar a situação, né? Então, bora lá. O que são as nossas emoções? O que é isso que a gente sente que o coração quase sai pela boca? Emoções são reações bioquímicas de eventos e acontecimentos passados. Eu sempre falo isso e repito. A gente imagina as emoções simplesmente como coisas abstratas. Abstratas, e não são. Cada coisa que acontece na nossa vida, a gente tem um pensamento. Esse pensamento gera uma reação bioquímica do nosso corpo. O nosso corpo trabalha para se sentir igual aos seus pensamentos. Meninas, espera só um pouquinho que eu vou pegar um copo de água, tá? Peraí só um pouquinho que eu esqueci de pegar. Montei todo um estúdio aqui hoje para falar com vocês e faltou meu copo de água. Me dá 2 minutinhos que eu vou pegar meu copo de água. Meu copo de água. Voltei, meninas, voltei. Continuando. A Williane disse o seguinte: eu trato de ansiedade depois que comecei a meditação, melhorou quase 100% já. Exatamente, meditação é controle mental. Laís Rezende, então, não tenho ansiedade. Parabéns, Laís, parabéns, parabéns mesmo. Pode-se contar nos dedos as pessoas que não estão sofrendo disso. Parabéns, parabéns mesmo por isso. Isso é uma dádiva. Bora lá, meninas, continuando. As nossas emoções são reações bioquímicas de eventos passados, tá? Cada coisa que acontece na tua vida, você vai ter uma reação. Você pensa naquela situação, você decodifica toda a situação e o teu corpo reage biologicamente. Então entenda, escrevam isso aí, tá, meninas? Sempre que a gente tiver uma aula, uma live, traz o caderninho e a caneta, tá, meninas? Para vocês anotarem essas coisas. Esses slides aqui da aula, se vocês quiserem, eu consigo mandar para vocês. Eu tô até devendo os slides do Vinícius, porque o meu digníssimo marido, ele trabalha com umas coisas muito evoluídas e é um mapa, um programinha que ele usa que vai arrastando para um lado, para o outro, uma coisa. Até agora eu não consegui organizar o material da aula de finanças para vocês, meninas. Então, o que acontece? As emoções são reações bioquímicas. Então, tem uma descarga de hormônios no teu corpo. Entendeu? Então, o que acontece? Tem reações físicas. Não é só coisas abstratas, igual a gente imagina. Ai, o amor é aquela coisa linda, um monte de coraçãozinho. O medo é um bicho feio que assusta a gente. Não. É coisas aqui bioquímicas do nosso corpo mesmo, tá? Eu ainda não quis ficar presa a remédio, só tomava quando tinha uma crise enorme. O remédio causa dependência, tá, gente? Vou contar um pouquinho pra vocês sobre isso, tá? Valéria, eu quero sim. Eu vou mandar lá no grupo das sementinhas, tá bom? Esses slides. Esse aqui a tia Adri tem, tá? Quero tentar fazer sempre um materialzinho de apoio para deixar para vocês. Então tá, continuando aqui. Emoções são reações bioquímicas de eventos, acontecimentos passados. Frequência das emoções. Ah, faltou uma palavrinha aqui, ó. Por mais que eu cuidei, ainda ficou
Faltou uma frase que eu queria colocar ali. A frequência das emoções. As nossas emoções, elas têm frequências. Frequências como alegria, segurança, bem-estar, felicidade, amor, são frequências mais altas e nos colocam mais perto de Deus, mais perto das coisas que nós queremos realizar na nossa vida. Medo, ansiedade, insegurança, depressão, todas essas coisas são frequências mais baixas, mais densas, mais próximas da matéria. Quanto mais você sente essas emoções, menos conectado com Deus e menos poder de criar, de manifestar coisas na sua vida você tem. Então entenda, essas emoções negativas são frequências mais densas, mais próximas da matéria. Então menos desconectadas de Deus vocês ficam. Então isso aí abaixa a sua frequência. E a ansiedade está totalmente ligada ao quanto você confia que o controle da vida está em suas mãos. A ansiedade está conectada a quanto você enxerga, você sente que o controle da vida está em suas mãos. Dri, explica melhor isso. O que acontece? A gente não entende o mecanismo que funciona a vida. Eu até estive falando com as meninas da nossa turma de acompanhamento, a energia elétrica, ela pode gerar calor, ela pode gerar frio, ela pode trazer luz, ela pode fazer um carro andar, pode fazer uma bicicleta andar, ela pode cozinhar a tua comida. Dri, ocorre quando a ansiedade faz a pessoa passar mal a ponto de ter que atendimento médico. Já vou falar disso, tá? Então, o que acontece? Você não entende o mecanismo. Mesmo assim, é a nossa mente. A nossa mente, ela pode criar coisas maravilhosas, ela pode manifestar coisas, ela pode criar estados mentais, ela pode criar estados emocionais, mas você saber usar da forma certa. Se você não sabe usar esse mecanismo que você tem aí, que é o teu cérebro, porque o cérebro em funcionamento é o quê? A tua mente. Os teus pensamentos, as tuas ideias, a tua imaginação, é o teu cérebro em funcionamento. E se você não sabe usar esse mecanismo do teu cérebro, você não sabe os resultados que você vai ter na tua vida. Tem uma lei de causa e efeito. Você colhe aquilo que você planta. Então, quando nós não entendemos muito bem isso, não sabemos o que a gente está plantando, a gente não sabe o que a gente vai colher. Então, a gente não tem controle. A gente não entende que a responsabilidade da nossa vida está sobre nós e que sim, nós temos um determinado grau de controle sobre a nossa vida. Qual que é a parte que nós temos o controle? Plantar as sementes, produzir as causas. Essa parte nós controlamos. Agora, os efeitos, os frutos que aquilo ali vai dar serão correspondentes a essas sementinhas que nós estamos plantando. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o que acontece? Por nós estarmos inseguros, não termos certeza daquilo que virá no nosso futuro, gera essa ansiedade, entendeu? Se você soubesse, tivesse certeza, se eu fizer isso vai dar certo na minha vida, você faria. Mas como nós não temos essa certeza, por que nós não temos essa certeza? Porque nós não temos conhecimento. A Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós não temos esses conhecimentos, nem de como funciona a nossa mente, nem de como funciona o universo. Então nós temos essa insegurança, porque nós não sabemos o quanto as coisas estão sob o nosso controle. A gente imagina que nada está sob o nosso controle. É ou não é assim que a gente pensa? Na nossa mente, nossa, não adianta eu fazer isso não, porque é do jeito que Deus quis, é do jeito que Deus quer, no final das contas acontece isso mesmo, nós não temos essa sensação, essa noção de controlar a nossa realidade. Nós não temos esse sentimento. Por quê? Nos falta conhecimento. Nos falta esse conhecimento. Nós podemos ficar despreocupados, porque semana após semana nós vamos aumentando esse conhecimento, essa confiança aí, que a gente pode sim mudar a nossa realidade. E nós temos controle sim das causas e das sementinhas que a gente está plantando. Os efeitos já é leis da natureza, já são obrigatórios. Se você plantar milho, você não vai colher nada diferente, você vai colher milho. Entendido, meninas? Continuando aqui. Enquanto você se preocupa com o amanhã, que ainda nem veio, o seu hoje está se diluindo diante de você, que é o momento mais importante da vida.
o momento de plantar as sementinhas. Meninas, o futuro e o passado é ilusão, tá? Quando a gente começa a estudar a noção de tempo, tá? A cronologia, a gente vê que passado e futuro é só uma forma da gente organizar cronologicamente acontecimentos. Você não consegue ir para o passado, você não consegue ir para o futuro. Tudo que existe é o que? O agora. E quanto menos no agora, menos você muda a sua realidade. Quanto menos no agora. Você não controla o mundo e tudo que vai acontecer, mas você pode escolher como isso vai te afetar. Você não controla se a bolsa vai cair, você não controla se você vai encontrar o seu namorado na rua, o seu ex-marido na rua, você não controla vários acontecimentos, mas você pode controlar como isso vai te afetar. Continuando aqui, meninas. Agora eu quero explicar para vocês essa parte que é a mais importante de todas, tá, meninas? A ansiedade nos 3 planos. Lembra que eu contei para vocês que nós precisamos investigar tudo nos 3 planos? No plano físico, no plano mental e no plano espiritual? Isolar só um desses planos é anular a grandeza de nós. Tratar a ansiedade só no plano mental, sem ver ela fisicamente, é anular a grandeza que nós somos. Nós somos seres no plano físico, temos um espírito e temos uma mente maravilhosa, uma mente excepcional, criativa, com poder criativo. No plano físico, como que você reage, como que o teu corpo reage quando você está com ansiedade? Agora vamos lá, meninas, vamos ver se vocês também se enquadram nisso aqui, tá, meninas? Bora lá. Coração acelera, dá uma disritmia cardíaca aí. Às vezes acelera do nada, te dá aquele taque cardíaco, digamos assim. O teu coração acelera. Lembra-se que os nossos sentimentos são reações bioquímicas no nosso corpo? Então libera hormônio, libera adrenalina, libera cortisol. Se eu não me engano, tá, meninas? Eu não sou profissional da área, se eu não me engano é esse mesmo. Adrenalina eu sei que é o nome do hormônio. Mas tem vários outros hormônios aí que vai tendo aquela descarga e vai colocando ali no teu corpo para você se sentir ansioso. Então, isso aqui são coisas físicas, são reações bioquímicas. Vai energia, vai todo um desencadear de coisas ali no teu corpo. Você tem as mãos suadas, então o teu corpo trabalha, coloca uma energia grande ali para suar as tuas mãos, tá? Você fica com falta de concentração. Vou explicar isso aqui mais. Deixa eu só conferir aqui um negócio rapidinho. Ah, tá, voltando. Você fica com falta de concentração, você tem insônia, você tem um cansaço excessivo, tá? Dificuldades para respirar, náuseas, diarreia, necessidade de fazer xixi toda hora. Quando nós estamos com crise de ansiedade, o que acontece? Você sobrecarrega todo o teu corpo ali, tá? Enfim, um desequilíbrio corporal. Por que que isso acontece no nosso corpo físico? Resumidamente, existe um sistema chamado modo sobrevivência. Quando você sente que tem um perigo na sua vida, você ativa esse modo sobrevivência. E o que acontece quando você ativa esse modo sobrevivência? Você manda toda essa energia para o teu corpo. O meu sempre dava herpes. Vou conectar com isso aqui agora, o Williane. O que acontece? O modo sobrevivência, ele tira toda a sua energia mental e joga para o teu corpo. Porque o que acontece? Você sente que tem um perigo. Por exemplo, você fala, lá no futuro eu não vou ter trabalho, lá no futuro eu posso perder meu marido, lá no futuro eu posso acontecer isso, aquilo outro. Sempre imaginando os piores cenários. Então, o que acontece? Essas fugas mentais que você imagina que tem um perigo, leva você a ativar esse modo de sobrevivência, que é simplesmente um modo que tem no nosso corpo, que mostra o seguinte: tem um perigo, você vai fugir ou bater. Você precisa vencer esse perigo. Digamos que no modo aqui biológico mesmo da coisa, seria um predador que poderia colocar a tua vida em risco. Então, nós ativamos esse modo. A diferença, todos os animais têm isso, tá, meninas? O coelhinho escutou um barulho, ele ativa o modo de sobrevivência para o leão não comer ele. E ele sai correndo, ele ganha forças para correr. Só que passou 30 minutos, 20, 30 minutos, ele já desativou toda esse desencadear de coisas aí no corpo dele. Só que a diferença é que nós, seres humanos, ativamos esse modo de sobrevivência, o quê? Com os nossos pensamentos.
Você começa a ativar essa ansiedade. Nossa, pode ser que falte dinheiro, pode ser que isso aconteça, pode ser que eu não consiga pagar as contas. E começa a pensar, pensar, pensar de uma forma desenfreada, descoordenada, e você ativa esse modo sobrevivência. Ativou o modo sobrevivência, toda a tua energia vai para isso aqui, ó. Coração acelerado, mãos suadas, falta de concentração, porque tirou a energia mental e jogou para o corpo. Nesse momento, é bater ou fugir. Você precisa preservar a tua vida. O teu sistema aqui do teu corpo entende que tem um perigo. E nada mais é esse perigo do que você acessando coisas que pode nunca acontecer na tua vida. Isso é o ansioso, ficar trazendo, acessando memórias de um futuro que pode nunca acontecer na tua vida. Então, calma tudo isso aqui, toda essa descarga de hormônio, todo esse suor, todas essas náuseas, dificuldade para respirar, insônia, cansaço, tudo isso que sobrecarrega teu corpo. Entendeu? Então tem todas essas reações aqui no teu corpo. Sobrecarregou o teu corpo, tirou a energia o quê? Do teu lado mental e espiritual. Tirou toda essa energia. E olha aqui, todos esses sintomas. Desequilibrou todo o teu corpo. Tirou o teu corpo o quê? Do equilíbrio. Tirou do equilíbrio, abaixou a sua imunidade. Abaixou a sua imunidade, acontece isso aqui, ó. O que a Williane falou, sempre dá herpes. Tem gente que dá herpes, tem gente que vai dar infecção de urina, tem gente que vai dar várias coisas, porque baixo sistema imunológico. Imagina o teu corpo trabalhando constantemente para manter o teu corpo todo assim. Opa, é bater ou fugir. É bater ou fugir. Não é fácil, gente. Luzimar, sinto tudo isso. Cristiane, eu sinto dores no corpo, falta de concentração e insônias. As dores no corpo é porque seu corpo está sobrecarregado. Você não está descansando, tá? Não está descansando, tá, Cristiana? Cristiane, a imunidade baixa. Claro, olha aqui para onde está indo toda a tua energia. E outra coisa mais importante, Angélica, eu tenho muita insônia. Angélica, além de estar conectado com tudo isso aqui, a insônia tem muito a ver com o lado espiritual, tá? Vou explicar um pouquinho isso aqui para vocês. Não, eu acho que eu tenho que ter um dia só para falar sobre insônia. A insônia é um caso separado, senão vai confundir muita coisa aqui. Então, o que acontece? No plano mental, o que é a ansiedade? Isso aqui agora, meninas, é muito interessante. Falei no plano físico. É porque você ativa o modo sobrevivência, porque você está buscando coisas que pode ou não acontecer, começa toda essa imaginação descontrolada, ativa esse modo sobrevivência, baixa a tua imunidade, sobrecarrega teu corpo com todas essas coisas aqui. Todos esses sintomas nada mais são que o teu instinto animal, teu instinto humano falando, tem um perigo. Você precisa ou fugir ou bater, enfrentar esse perigo. Só que esse perigo só está existindo aí na tua mente. E aí você fica constantemente ativando esse modo de sobrevivência. No plano mental, é as fugas mentais. O que é a fuga mental, meninas? Ou você está no futuro, ou você está no passado. Você nunca está no presente. Lembre-se o seguinte: insônia não tenho, mas tenho 50% dos sintomas. Bora observar isso aí, Kátia. No final eu vou dar o recadinho aqui para vocês que vai ajudar vocês a controlar isso aí. Meninas, o que são essas fugas mentais? Você foge ou para o passado ou para o futuro, tá? A tua vida não tá legal aqui no presente. Você sente, essa vida não tá legal, não tô gostando disso. Não estou gostando da forma que eu estou levando a minha vida, não estou gostando do que está acontecendo na minha vida. Não importa o quê. O que você faz? Fugas mentais para o passado. Lá no passado minha vida é melhor. Ou fugas mentais para o futuro. No futuro minha vida vai ser melhor. O que acontece? O ansioso, ele vai para o futuro. Eu estou no passado constantemente. Kátia, as pessoas que estão indo para o passado, a tendência delas é depressão. Pessoas que têm fugas mentais para o passado é depressão. Pessoas ansiosas, elas vão para o futuro. Dri, a ansiedade é tão boba a ponto de estar no ônibus e puxar a campainha 3 pontos antes do local que eu vou descer. É mais ou menos isso aí, tá, meninas? É querer adiantar o teu futuro, tá? É mais ou menos isso aí. Faz algumas coisas assim meio sem nexo. Parece que a gente é sugada toda a energia, modo sobrevivência, tá, gente? Você tá aí, ó, um perigo eminente, tá? Todos esses sentimentos negativos, ansiedade, medo, depressão, ativa esse modo de sobrevivência. Por isso que eles têm os sintomas bem parecidos, tá? Tem um medo grande de frustrações futuras, as perdas.
Isso é muito ansiedade. A ansiedade sempre está relacionada a coisas do futuro. Você quer adiantar o seu futuro, você tem medo do teu futuro. É sempre relacionado ao quê? Ao teu futuro. Então você está sempre nessa fuga, indo para o futuro, imaginando o pior, ou indo para o futuro, imaginando que no futuro, tá? Será melhor do que agora. O ponto, a sua vida agora não tá bacana, mas eu vou te dizer uma coisa, você só consegue mudar a tua vida estando aqui no agora, tá? Só existe o agora. Essas fugas mentais pro passado gera depressão. Valéria, eu tinha vontade de voltar pro passado. Vai gerar depressão. Vai gerar depressão, tá? A gente tem que viver o agora. O agora. Esquece o passado, o futuro você vai se preocupar, mas no lugar certo. O passado deve ser tratado, porque a maioria do passado, às vezes tem algum trauma, alguma coisa, e aquilo que foi feliz no passado, você tem que ter coisas melhores agora para você desconectar desse passado. Tem que ter coisas, conquistar coisas maiores, tem que ter maiores emoções, alegrias maiores, maiores conquistas, coisas assim diárias, maiores emoções para você desconectar desse passado, tá? E o futuro, a fuga mental para o futuro, tanto imaginando os piores cenários quanto imaginando os melhores cenários, vai gerar a sua ansiedade. O ansioso está sempre indo para o futuro, tá? E no ponto de vista espiritual, se caracteriza pela inquietude do espírito. Lembra que nós somos um espírito numa experiência carnal, digamos, não, uma experiência material, não vou dizer carnal, vou dizer material. Os ansiosos, de algum modo, perderam a confiança na providência divina, ou falta-lhes confiança em si mesmo e na própria capacidade realizadora. Então, o que acontece? Eu não tinha equilíbrio. Estava ou muito no passado ou muito no futuro. Hoje eu mudei. A Mara tinha ansiedade e depressão, tá? Eram os dois. Renata, acelerada. A Renata é acelerada. Então, o que acontece, meninas? Sempre que tem uma fuga para o futuro, e essa lembra que quando o sentimento ele é mais denso, você se desconecta com Deus, porque Deus é a maior frequência que existe. Meninas, entendam esse negócio de frequência não como uma coisa abstrata, lei da atração, essas coisas comerciais que vocês veem por aí, não. Tudo está em movimento, nada está parado. Tudo tem uma frequência. Nós vamos estudar na menor partícula, tudo está em movimento. Esse meu copinho, que parece que é sólido, ele tem umas partículas e elas estão em movimentos. Só que os movimentos são mais fracos, mais calmos, mais densos. Quanto mais denso, mais frequência mais baixa, mais matéria. Quanto mais alta a frequência, mais espiritual, mais elevado. Tem um pouco das duas fugas. Patrícia, aí é a hora de cuidar, tá? Tanto pode desenvolver depressão, quanto pode desenvolver ansiedade. E o pior cenário pode desenvolver os dois. Isso aí vai paralisar a tua vida. Vai drenar toda a tua energia, porque os dois vai ativar o modo sobrevivência e você não vai ter energia para o modo criativo. Poucas vezes eu abro minha vida para vocês, meninas, mas hoje eu senti assim no coração de compartilhar com vocês a minha experiência com transtorno de ansiedade generalizado. Eu sempre gosto muito de falar de ansiedade, porque eu vivi na pele isso, transtorno de ansiedade generalizado, e só quem passa por isso sabe o que está acontecendo. Eu não tinha medo do futuro, eu tinha medo do que ia vir depois do futuro. Então, assim, foi uma fase da minha vida que eu fiquei 2 meses sem ver meu filho. Nada fazia sentido na minha vida, nada. Eu pensava: "Gente, eu tenho meu filho, para que eu vou ver meu filho se daqui a pouco todo mundo morre, a vida passa", e a minha vida, assim, não tinha nenhum sentido. Eu morava em Goiânia nessa época, eu tinha uns 2, 3 anos de casada, se eu não me engano. Para quem não sabe, o meu filho mais velho não é filho do meu esposo, né? Quando a gente se casou, meu filho mais velho tinha 4 aninhos, né? Mas é o pai que ele tem, sabe, meninas? Toda vida é o pai dele. Hoje meu filho tem 15, vai fazer 16. Então, quando eu desenvolvi, começou mais ou menos em 2013. Só que até a gente enxergar que não é frescura, porque todo mundo fala: "Ai, você tem tudo, isso é frescura". Até a gente enxergar que não é frescura, demora um pouquinho, demora um pouquinho. E eu lembro de 2 episódios, assim, que foi bem traumático para mim. Patrícia, sou de Goiânia, eu morei minha vida toda em Goiânia.
Então, o que aconteceu? Uma das vezes, o meu esposo comprou pra gente uma viagem para o Rio de Janeiro, pra gente assistir o Rock in Rio, o show do John Mayer. Pra quem não conhece, é um cantor, guitarrista, cantor, todo lindo, maravilhoso, que canta músicas românticas. Eu fui, não consegui aproveitar, era uma angústia, uma fuga, não conseguia me aquietar, não conseguia aproveitar o show, não conseguia ficar na praia era uma tortura, assistir um show era uma tortura, e eu bebia muito, tá? Eu bebia muito, porque quando eu bebia, eu fugia daquilo ali, parece assim que eu era transportada para outra realidade. Esse foi um dos episódios, eu estar no Rio de Janeiro, uma viagem dos sonhos em Copacabana, apartamento lindo, com vista para o mar, e não conseguir usufruir, desfrutar daquilo ali. Porque a ansiedade te gera isso, tá? A ansiedade, ela te gera como se diz, insatisfação com a vida. Você sempre quer estar preocupado com o futuro e com as piores coisas que possam acontecer. Eu lembro também que um dia eu estava num barzinho, nem sei se tem mais esse barzinho lá em Goiânia, a Patrícia vai saber, lá no Marista, era uma esquina, não me lembro mais o nome, ali perto do Café Paris, France Café. Café Paris é aqui em Florianópolis. E aí tava eu, meu esposo, o primo dele, era um bar lindo, maravilhoso, cheio de gente bonita. E eu tava ali, todo mundo conversando, e eu olhava para aquilo tudo ali e falava, gente, qual que é o sentido disso aqui? Se tudo isso aqui vai passar. E eu comecei a chorar, peguei o carro, fui para casa, eu não conseguia mais dormir, eu não conseguia mais aproveitar o meu casamento, eu não estava conseguindo trabalhar. Nessa época eu ainda estava na faculdade, eu não conseguia estudar. Na minha cabeça, nada fazia sentido. Por quê? Porque todo mundo morria, tudo ia acabar, então para que adiantava eu estudar? Para que adiantava eu ter uma família? Para que adiantava eu ter um casamento? Para que adiantava do que ia adiantar eu estar num restaurante com amigos, usufruindo de uma boa conversa, se daqui a pouco eu poderia morrer? Entendeu? Então, esse era o meu pensamento de tão surtada que eu estava. Nada fazia sentido. E meu marido falava, Dri, você precisa se tratar. Você precisa ir num psicólogo, você precisa disso, você precisa daquilo. E eu falava assim, eu não vou. E eu não dormia, não dormia. Era assim, não sentia sono. Era um trem assim, muito estranho. A minha vida simplesmente passava. Eu já estava quase perdendo a noção do tempo, tá, meninas? A minha vida passava e era muito ruim. Era assim, um vazio, uma angústia. Não dá para explicar em palavras o que eu sentia. E eu comecei, a curiosa que eu sou, né? Para quem não sabe, eu fiz toda a teoria de fisioterapia. Então, eu tenho algum entendimento de biologia, de patologia, de genética, de farmacologia. Em fisioterapia, a gente estuda muito isso. E eu, como boa curiosa, conversava com outras pessoas, alguns profissionais de saúde que eu tinha acesso, e a gente foi ligando os pontos. Olha, esse é seu problema, você precisa se tratar. E meu esposo, um dia, já não estava aguentando mais aquilo, eu estava surtada, eu não tinha medo de morrer, eu tinha medo do que ia acontecer depois que eu morresse. Eu não conseguia viver, porque para mim nada fazia sentido. E era uma sensação muito ruim. Algo assim que não dá para explicar em palavras. Só sentindo aquilo ali é que a gente sabe. E aí um dia eu lembro até hoje que meu marido falou assim para mim, Dri, ou você vai se tratar ou a gente vai se separar. Foi a primeira vez e única que meu marido falou de separação comigo. Porque eu não vou conseguir cuidar de você. Eu não sei lidar com você e eu não tô aguentando te ver sofrendo. Eu não aguento isso. Eu lembro até hoje que naquele momento aquilo ali ficou assim e eu fiquei sem saber como reagir. Eu tava assim meio anestesiada, não tinha sentimento. Eu não tinha sentimentos. E eu lembro que um dia eu entrei, um pouco depois do que meu esposo falou isso pra mim, 1 ou 2 dias depois, eu entrei debaixo do chuveiro e eu chorei, falei com Deus. Por isso que eu sempre falo que a gente precisa ter um plano espiritual. Não tô falando religião, meninas. Longe de mim falar com vocês de religião. Não é relacionamento com Deus. Eu lembro até hoje que lá em Goiânia, no meu apartamento da Vila Brasília, Porcelandeiro, Goiás, eu entrei pro meu banheiro e eu chorei. Eu chorei assim de verdade debaixo do chuveiro e foi um choro assim tão profundo. Foi um pedido de socorro tão sincero que eu falei, Deus, me ajuda a achar a solução. Me ajuda a achar a solução. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais viver assim. Eu quero uma solução. Não é possível que a vida é assim. E
Eu fazia faculdade e eu ganhei bolsa da UVG. Quem é de Goiânia aqui, a Patrícia, sabe que a gente lá tem bolsa da UVG, que é um plano assim maravilhoso. E eu precisava pagar as horas da UVG com o trabalho comunitário. E o que aconteceu? Meu esposo falou assim, e eu falava sempre relutante, Bia, eu não quero ir na psicóloga, eu não quero ir na psicóloga. E o Vinícius, o meu esposo é espírita, né, meninas? E eu vi o que aconteceu. Ele falou assim, Dri, então vamos no centro espírita? Vamos comigo? Falei, vamos. Já tinha orado para Deus, o Vinícius convidou. Falei, ai, vamos. Falei, não vou resistir, vou com ele. Me lembro até hoje que a gente foi no centro espírita lá da Ricardo Paranhos, lá no Marista. E todo mundo recebeu o passe. O passe é um trabalho energético, para quem não sabe, tá, meninas? Sem preconceitos, tá, menina? Não tô falando pra ninguém no centro espírita, nem induzindo isso, não. Tô contando pra vocês a minha experiência, tá? Eu lembro que dava o passe, todo mundo chegava, e é um trabalho tudo energético, e todas as médiums que estavam lá dando o passe já tinham chegado pra trás. E a médium que estava dando o passe em mim não parava de passar a mão sobre mim. E no final ela falou bem assim no meu ouvido: descansa. E aí eu lembro que a gente saiu do centro espírita e o Vinícius falou assim: Dri, vamos comer comida japonesa? E eu falei assim: vamos, só que no caminho, gente, me deu um sono, mas me deu um sono, me deu um sono. Eu acho assim que dentro de 2 anos eu tive uma noite, o sono dos justos, digamos assim, né, meninas? O sono dos justos. Naquela noite eu dormi. Algo sobrenatural aconteceu ali. E aí eu falei, aí eu tinha que pagar as horas da OVG. Eu falei, eu vou procurar um centro espírita para me ver como que funciona isso, porque eu toda a vida fui criada em lar adventista, toda a vida fui evangélica. Falei, não, eu vou procurar isso aqui, vou ver como que é. Aí eu me lembro que eu paguei, fiz 1 ano pagando horas, fui contratada como estagiária, trabalhei 1 ano no centro espírita, obras sociais do Grupo Espírita Regeneração. Esse Grupo Espírita cuidava de cemitério, funerária, escola, abrigo de adolescentes, abrigo de idosos. Eu até fui madrinha muito tempo num lar de adolescentes. E eu comecei a estudar sobre energia, comecei a estudar sobre tudo isso. E eu vi o seguinte, cara, não é só o plano físico e mental. Não é só o plano físico e mental. Tem o plano espiritual. E naquela hora que eu pedi socorro, meu marido falou: você vai no psicólogo. Mas aí depois ele falou assim: não, então vamos no centro espírita. Talvez esse aí já é um encosto que tá aí na tua vida. Só que não era só isso. Eu tava com transtorno de ansiedade generalizado. Então eu fiz várias coisas para me curar disso. Dri, procrastinar, fazer vários planos para o dia seguinte e só adiar é ansiedade? Não, isso aí é procrastinação mesmo, tá? Isso é procrastinação. Isso é procrastinação. Depois eu vou explicar sobre isso aí também, tá? A gente pode falar sobre isso também. Eu conversei com Deus e falei para ele que se fosse para eu continuar assim, eu queria morrer. Não queria ficar assim. Eu nunca tive, Valéria, eu nunca tive essa vontade, tá? Não, eu sempre quis muito viver, sempre tive muita vontade de viver. Relações suicidas é muito ligada com depressão, tá? O ansioso, ele não tem instintos assim de querer perder a vida. Ele quer resolver, ele quer se curar, o ansioso, tá? O depressivo tem mais esse instinto. Meninas, agora eu já falei até de mim. Às vezes, assim, eu, Adriana, até procuro não falar muito de mim, mas eu quis compartilhar com vocês essa história porque foi algo assim sobrenatural. E aquela noite eu recebi aquele alívio. Meninas, foi a mesma coisa de tomar um medicamento para dormir, só que sem ressaca de medicamento. Eu dormi o sono do justo, depois daquilo ali, parece assim que veio um desencadear de coisas se reorganizando para trazer a solução dos meus problemas. E eu vou trazer aqui para vocês a solução da ansiedade nos 3 planos, tá? No plano físico, no plano mental e no plano espiritual. Não adianta querer tratar isso aí só em um plano, meninas. Isso aí é anular a grandeza que nós somos, a grandeza que nós somos. Nós, seres humanos, somos seres físicos, mentais e espirituais. Então, isso aí a gente anula toda essa grandeza e desconecta de Deus também, né? Quando a gente anula, às vezes, o plano espiritual também, a gente coloca essa lacuna entre nós e Deus. Então, bora lá. No plano físico, como que o ansioso trata? Exercício físico, tá? Exercício físico tira a ansiedade. De preferência, caminhada.
Caminhada na esteira ou caminhada assim numa estradinha, ouvindo música, é tortura para ansioso, tá, meninas? É tortura. Hoje, quando eu fico assim numa esteira 30 minutos ouvindo música, eu comemoro. O povo não entende, mas eu sei o que que é isso, tá, meninas? Bebida alcoólica piora a tua ansiedade, tá? Café, bebidas que têm cafeína, chocolate, aumentam a tua ansiedade. Não adianta você orar para Deus diminuir a sua ansiedade se você não se exercitar, se você beber bebida alcoólica, se você continuar tomando muito café, colocar todas essas bebidas estimulantes. Meninas, até hoje, eu tomar café de tarde, eu não durmo à noite. Bate uma ansiedade, uma agonia. Então, eu já sei. Então, opa, eu tomo meu cafezinho de manhã, à tarde, tiro. Quando que eu tomo um cafezinho assim, depois do almoço? Se eu vou ter um treino mais pesado. Por quê? Eu entendo que eu estou no plano físico, então existem leis que regem o plano físico. O café gera ansiedade. A cafeína vai me dar ansiedade. Então, para que eu vou tomar o café? Eu preciso respeitar. Por quê? Porque eu estou numa experiência física. Eu preciso respeitar isso aqui. Regular o sono, tá, menina? Dormir bem. A gente imagina que não, mas a gente troca o ciclo pela noite. O relógio biológico aqui da nossa mente, o ciclo circadiano também precisa ser regulado. Quando procuro ajuda espiritual, me sinto melhor. Sim, precisa ter os três, Luzimar, os três, tá? Os três. A conexão, a ajuda espiritual é o tempo todo. É um fluxo, né? É ida e volta. Você fala com Deus, Deus te retorna. É o seu alimento, tá? É o teu alimento. É aquilo que te faz mostrar, opa, eu sou espírito. Eu tenho conexão com isso aí. Isso aí é o tempo todo. Mas não é só isso, tá? Se for preciso, meninas, tomem remédio. Se tá com uma crise, tá muito difícil, tome remédio. Por quê? Porque ele vai te dar um suspiro, vai silenciar a tua mente, vai parar essas fugas mentais. Tome o remédio, mas também faça as outras coisas. E coloque uma meta. Eu vou tomar o remédio 30 dias para me conseguir aliviar isso aqui. Vou tomar o remédio, um ciclo, porque geralmente os ciclos de ansiolíticos é 90 dias. Vou tomar esses 90 dias para me melhorar e acabou. Se coloca esse limite, vou tomar, vou melhorar, vou fazer tudo isso que precisa ser feito e acabou. Eu não vou ficar dependente disso aqui. E não fique, tá, meninas? A decisão que nós tomamos tem um poder gigantesco na nossa vida. Outra dica importantíssima para nós ansiosas: TikTok, Reels e YouTube acelerado. O TikTok te entrega tudo prontinho, não te deixa esperar. Então aquilo ali piora a tua ansiedade. Você fica assim, ó, passando aquele monte de vídeo, tá? Cuida com o TikTok, cuida com o Reels. Vocês podem reparar que até TikTok e Reels tá deixando a população mais ansiosa e agoniada. Por quê? Te entrega tudo pronto, é tudo muito rapidinho. Entendeu? Isso aí piora a tua ansiedade. A vida não é instantânea. Existe um processo e um tempo de gestação para tudo. O ansioso, quando as coisas não dão certo, eles não aguentam esperar, eles já desistem de tudo, joga tudo pro ar. Então, tudo tem um tempo de gestação, um tempo para criar. Nada é da noite pro dia. A gente precisa entender e trabalhar isso na nossa vida. E uma das dicas, meninas, TikTok, Reels, tá? Reels e YouTube acelerado. Eu, Adriana, agora eu já consigo, já não me atrapalha mais, escuto o YouTube no acelerado. Por quê? Porque isso me ajuda no meu trabalho. TikTok, quase nunca. Reels, eu quase nunca paro para assistir aquilo ali, porque eu sei o efeito que isso tem aqui, ó. Tô adotando a mania de pedalar pelo menos 3 vezes por semana. Ótimo. Mas faz a esteira para você ver, Carla. Faz a esteira para você ver, porque é parado no mesmo lugar. Se tiver ansiedade, aí você vai ver, viu? A bicicleta é maravilhosa. Qualquer exercício físico vai ajudar a gente, tá, meninas? Tô só brincando, tá? A bicicleta já é exercício físico. No plano mental, gente, entender como funciona o universo. Lembra que a gente gera uma ansiedade porque a gente não tem noção, a gente acha que tá tudo fora do nosso controle. Quando a gente entende que é causa e efeito, plantio e colheita, a gente entende, opa, então eu tenho controle. Então, aqui no hoje, eu preciso aterrissar, eu preciso concentrar aqui no hoje, eu preciso controlar aqui no agora, para daqui a pouco colher os frutos. Entendeu? Então, vocês precisam fazer isso de 15 a 30 minutos diários de imaginação controlada. Direcione sua mente para como você gostaria que fossem as coisas. Meninas, para com isso, tá, Gi? Não consigo mais assistir nada na velocidade normal. Tudo acelerado. Isso aí, para com isso. Vai com calma, tá, meninas? Meninas,
quando vocês começarem, tira um tempinho do dia de vocês para imaginar, direcionar a imaginação de vocês. A nossa imaginação, ela é muito descontrolada, muito desenfreada. Demora um tempinho para você usar como que eu gostaria que fossem as coisas. Sentem, imaginem, controlem a imaginação de vocês. De 15 a 30 minutos, coloca um áudiozinho do YouTube. Eu sempre falo 432 Hz. Minhas alunas aqui já sabem. 432 Hz, meninas, é a frequência para você acalmar, para cura física. Então, ela acalma o teu corpo. Coloca ali no teu ouvido, só jogar no YouTube, 432 Hz. Aquilo ali vai te acalmar. E você começa a direcionar a tua imaginação para como você gostaria que fossem as coisas. Lembra que quando você está com crise, você sempre acha que o pior vai te acontecer? Então, trabalha a tua imaginação para imaginar que o melhor pode te acontecer. Isso é controle da sua imaginação. Isso vai te ajudar demais. E no plano espiritual, você precisa ter um relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus é você e Deus. Não tem uma receita do bolo para desenvolver um relacionamento com Deus. É você e Deus todos os dias. Eu não sei qual que é a tua religião, o que você acredita, mas você precisa buscar esse Deus e ter uma resposta desse Deus. E para finalizarmos, meninas, por hoje, olha só que lindo. Eu sou suspeita para falar. Eu acho que se a gente seguisse a Bíblia, pelo menos parte do que é dito, do que é divulgado ali, né, meninas? Nossa vida era transformada. Eu quero concluir essa live de hoje. Eu vou mandar para vocês lá no grupo das sementinhas, tá? Esses slides, que aí vocês conseguem ver esse conteúdo depois, essas minhas anotações. Não estejai-vos inquietos por coisa alguma. Algumas traduções não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em todo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ação de graças. Aqui diz oração. A oração é apresentar a Deus aquilo que você quer. Lembra semana passada que a gente colocou mais clareza ainda naquilo que a gente quer? Então, você vai apresentar isso para Deus. Eu quero isso, mas até para apresentar essa oração para Deus, você precisa ter clareza daquilo que você quer. Súplicas e ação de graças. A gente só dá ação de graças por aquilo que a gente já recebeu. Isso aqui é o exercício da fé. Você pediu, você orou, mas você já está dando ação de graças, porque você já está agradecendo, porque você tem certeza que aquilo vai vir para a tua vida. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É essa paz que excede todo entendimento. É isso aqui que é o segredo da vida. Isso aqui, quando a gente for falar um pouquinho mais sobre manifestar as coisas, atrair as coisas para nossa vida, é só nesse momento aqui, ó. A paz que excede todo o entendimento. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Aqui, ó, isso aqui já é um, um, um dos maiores ensinamentos. Para onde que deve estar o pensamento de vocês? Para tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É nisso aqui que tem que estar os pensamentos de vocês. E não vagando pensando o pior cenário possível das coisas. Meninas, então essa foi a sementinha de hoje. Ansiedade. Voltando aqui, ó, tem esses 3 passos aqui para esses três planos, no plano físico, no plano mental e no plano espiritual. Vou mandar agora para vocês, lá no grupo das sementinhas, isso aqui, para vocês já analisarem isso aqui, que é para vocês colocarem em prática. Então, meninas, a única coisa que eu vou cobrar de vocês é de 15 a 30 minutos diários de imaginação controlada. Pega isso, coloca no teu ouvido, senta, se aquieta e começa a imaginar o melhor cenário possível. Simplesmente direcionar. Adriano, o que eu vou pensar? Coisas boas. Pensa nisso aqui, ó. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que está escrito aqui. Dri, mas eu vou pensar isso em relação a quê? O que está te causando ansiedade? É o teu trabalho que você não gosta? Encaixa seu trabalho nisso aqui. É o teu relacionamento que não tá legal? Encaixa. É algum problema de saúde? Encaixa o teu problema de saúde aqui. E começa de 15 a 30 minutos diários.
colocar tudo isso, direcionar a tua imaginação para como você quer que seja as coisas, direcionar a tua imaginação. Isso aqui é controle da tua imaginação. Isso aqui eu vou cobrar de vocês, tá, meninas? De 15, 432 Hz. Kátia, 432 Hz. Tem no YouTube, tá? Façam isso. Essa é a tarefinha que a gente vai comentar lá no grupo, que a gente vai comentar no grupo, que a gente vai fazer lá no grupo, tá, meninas? Meninas, o tema da semana que vem, eu vou colocar lá no Instagram, tá, meninas? Que eu preciso de um engajamento e tal, né? Quem não se inscreveu aqui no meu canal, já se inscreve, tá, meninas? Pede pro pai, pede pra mãe, pede pro primo, pede pra todo mundo se inscrever aqui, meninas. Eu vou colocar os temas lá no Instagram, vou deixar uma caixinha de perguntas no Instagram para vocês sugerirem temas para a gente tratar a semana que vem, tá? Essa semana nós tratamos da ansiedade. Acreditem, esse de 15 a 30 minutos de controle de imaginação resolve. Se você fizer isso, resolve a tua ansiedade. Por quê? Porque a tua ansiedade é a tua fuga mental e imaginação descontrolada. Nesse momento aqui que você botar o 432 Hz, a tua frequência vai mudar. Você vai voltar para o presente e você vai controlar a tua imaginação. Funciona, funcionou comigo, tá, meninas? De tudo isso aqui que eu fiz, todas essas coisas que eu tô falando aqui pra vocês, eu usei pra curar a minha ansiedade, pra controlar. Porque se a gente não cuida, gente, volta, volta, volta. Mundo de Linda. Fala o teu nome, Mundo de Linda, porque tá assim e aí eu não sei do que eu tô falando, meninas. Eu gosto de saber quem é. Meninas, então é isso. Eu vou deixar esses slides para vocês lá no grupo. Amanhã eu vou deixar para vocês a caixinha de perguntas para vocês sugerirem temas. Talvez não seja amanhã, tá, meninas? Eu vou ser Anice, a Anice é. A Anice também é da nossa turma de acompanhamento. Então, às vezes eu não consigo deixar essa caixinha amanhã, talvez seja semana que vem mais próxima. Mas assim que eu deixar a caixinha de perguntas para a gente sugerir os temas, eu vou avisar vocês. Mas lembre-se, sentimentos ruins abaixa a nossa frequência. Mais matéria, menos espírito. Então, nós precisamos ir nos livrando de tudo isso aqui para a gente conseguir manifestar a vida que a gente quer, atrair as coisas que a gente quer na nossa vida. Certinho, meninas? Então é isso, ó. Tenham todas uma excelente quinta-feira. Já vai colocar tudo isso aí em prática, tá, meninas? Já vai colocar os de 15 a 30 minutos aí, ó, de calma, de silêncio e de imaginação controlada. Tchau, 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 tchau. E até daqui a pouco lá no nosso grupo, tá, meninas? Primeiro dia que adorei sua voz, é uma gostosura de ouvir. Obrigada, Adri. Boa noite. Valéria, boa noite. Luzimar, boa noite. Patrícia, boa noite. Kátia, seja bem-vinda. Primeira de muitas reuniões nossas. Boa noite a todas, todas, todas que estiveram aqui, meninas. Eu amo os nossos encontros da quinta-feira. Luzimar, boa noite. Obrigada.